nobres vereadores e vereadoras. Eu, Anne Rose Vieira Freitas, na condição de presidente desta Casa de Leis, declaro aberta a 12ª sessão extraordinária da Câmara Municipal do Prata, Estado de Minas Gerais. No pequeno expediente, coloco em discussão a ata da 11ª reunião extraordinária de 2025, a qual foi previamente encaminhada aos nobres colegas. Colocada em discussão a ata aprovada. Solicito à primeira secretária, Nara Abigail Marques Vilela, que proceda à apresentação do projeto de lei número 61 de 2025, que altera o limite para abertura de créditos suplementares previsto no caput do artigo 38 da lei número 2.959 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025. E no caput do artigo 7º da lei número 2.889 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município do Prata, Minas Gerais, para o exercício de 2025 na forma que especifica, de autoria do prefeito municipal. Boa noite. Projeto de Lei 61 de 2025. Altera o limite para abertura de créditos suplementares previsto no caput do artigo 38 da Lei 2.959 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, e no caput do artigo 7º da Lei 2.989 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Prata para o exercício de 2025, na forma que especifica. Marcel Vieira Rodrigues da Cunha, prefeito de Prata, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, em especial nos termos da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal, por seus representantes, aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Fica alterado o caput do artigo 38 da Lei 2.959, de 9 de maio de 2024. Artigo 38 da Lei Orçamentária de 2025 conterá autorização do Poder Executivo ao Poder Legislativo para abrir créditos adicionais suplementares destinados ao reforço de dotações orçamentárias até o limite determinado da própria lei, 30%, do orçamento total em conformidade com os artigos 42 e 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 64, bem como créditos adicionais especiais e extraordinários não compreendidos na limitação anterior. Durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo e o Poder Legislativo autorizados a abrir créditos suplementares até o limite de 30%. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura de Prata, 2 de dezembro de 2025, Prefeito Municipal Marcel Vieira Rodrigues da Cunha. Distribuo o projeto, ora apresentado, às comissões pertinentes. Suspendo a reunião e convoco as comissões permanentes para análise e parecer do projeto de lei número 61 de 2025, que altera o limite para abertura de créditos suplementares previsto no caput do artigo 38 da Lei 2.959 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, e no caput do artigo 7º da Lei número 2.889 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município do Prata, Minas Gerais, para o exercício de 2025 na forma que especifica, de autoria do prefeito municipal.
Solicito a primeira secretária, Nara Abigail, que proceda a leitura dos pareceres sobre o projeto de decreto legislativo número 17 de 2025. Concede título de cidadão honorário a Danilo Vieira Vitor, de autoria da vereadora Nilce Vieira Freitas. Projeto de decreto legislativo número 18 de 2025 concede título de cidadão honorário a Denilson Silva, de autoria do vereador Ruberley Alves Gonzaga. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 19 de 2025, que inclui dispositivo na Lei Orgânica do Município do Prata, Minas Gerais, para assegurar o direito à licença maternidade e licença paternidade aos vereadores e vereadoras, com convocação de suplente durante o período de afastamento, de autoria das vereadoras Anne Rose, Thaís Tamberi, Nara Abigail e Cláudia Regina Mota. Projeto de lei complementar número 22 de 2025, que institui o Código Tributário do Município do Prata, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei número 55 de 2025, que autoriza o município de Prata a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento de 2025 e dá outras providências de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei número 56 de 2025, que autoriza o município de Prata a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento de 2025 da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei número 57 de 2025, que autoriza o município de Prata a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei número 58 de 2025, altera a lei número 2.391 de 3 de dezembro de 2023 para mencionar o subsídio dos secretários municipais relativos ao ano de 2023 e 2024, de autoria da mesa diretora. Projeto de lei número 61 de 2025, que altera o limite para a abertura de créditos suplementares previsto no caput do artigo 38 da lei número 2.959 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para exercício financeiro de 2025 e no caput do artigo 7º da lei número 2.889 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município do Prata, Minas Gerais, para o exercício de 2025, na forma que especifica, de autoria do prefeito municipal. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, projeto de decreto legislativo 17 de 2025, que concede título de cidadão honorário a Danilo Vieira Vitor, de autoria da vereadora Anne Rose Vieira Freitas. A comissão opina pela tramitação do respectivo projeto de decreto. No que diz respeito aos requisitos da técnica legislativa, o projeto de decreto respeita a estruturação, articulação e redação das leis nos termos da Lei Complementar 95 de 98. Diante o exposto, o projeto de decreto está de acordo com a Constituição Federal, Regimento Interno da Câmara Municipal de Prata, Lei Orgânica do Município, razão pela qual a comissão opina pela tramitação do respectivo projeto. Parecer especial, comissão especial. Projeto de decreto legislativo 17 de 2025, que concede título de cidadão honorário a Danilo Vieira Vitor, de autoria da vereadora Anne Rose Vieira Freitas. Foi distribuído para a comissão especial o projeto de decreto, concedendo o título de cidadão honorário Danilo Vieira Vitor, o artigo 64, inciso 1, a linha B da Resolução 3 de 2024, de acordo com o regimento interno da Câmara, dispõe que as comissões especiais são constituídas para emitir parecer e o projeto concedendo o título de cidadania honorária e diplomas de honra ao mérito e mérito desportivo. Diante o exposto, o projeto de decreto está de acordo com a Constituição Federal, Regimento Interno da Câmara Municipal, Lei Orgânica do Município, razão pela qual a comissão opina pela tramitação do respectivo projeto.
Parecer da Comissão Especial. Projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão honorário a Denilson da Silva. De autoria do vereador Uberley Alves Gonzaga. Foi distribuído para a Comissão Especial o projeto de decreto legislativo 18 de 2025, que concede título de cidadão honorário a Denilson da Silva. De autoria do vereador Uberley Alves Gonzaga. Pela emissão do parecer na forma regimental. As comissões especiais são constituídas para emitir parecer e o projeto concedendo o título de cidadania honorária e diplomas de honra ao mérito e mérito desportivo. Ao verificarmos o texto proposto, verificamos a concessão do título a Denilson da Silva. É uma forma de reconhecer os relevantes trabalhos prestados no nosso município. Diante o exposto, a comissão opina pela tramitação do respectivo projeto. Comissão, parecer especial, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, projeto de decreto legislativo 3 de 2025, que concede título de cidadão honorário a Denilson da Silva, de autoria do vereador Uberley Alves Gonzaga. A comissão opina pela tramitação do respectivo projeto de decreto. No que diz respeito aos requisitos da técnica legislativa, o projeto de decreto respeita a estruturação, articulação e redação das leis no termo da Lei Complementar 95 de 98. Diante o exposto, o projeto de decreto está de acordo com a Constituição Federal, Regimento Interno da Câmara Municipal, Lei Orgânica do Município, razão pela qual a comissão opina pela tramitação do respectivo projeto. Câmara Municipal, 2 de dezembro de 2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer Comissão Especial, projeto de emenda à Lei Orgânica 19 de 2025, que inclui no dispositivo da Lei Orgânica do Município de Prata, para assegurar o direito de licença de maternidade e paternidade aos vereadores e vereadoras com convocação de suplente durante o período de afastamento. De autoria das vereadoras Anne Rose, Cláudia Mota, Nara Abigail e Thaís Tabelino. Trata-se da proposta de emenda do artigo 22 da Lei Orgânica do Município. A referida proposta busca alterar o citado artigo, incluindo licença de maternidade e paternidade aos vereadores dessa Casa de Leis, sem prejuízo de sua remuneração durante o período que estiver de licença. Nos termos do artigo 64, Regimento Interno dessa Casa de Leis, 3 de 2024, as comissões especiais são constituídas para emitir parecer e proposta de emenda de lei orgânica. De acordo com o artigo 38 da Lei Orgânica de Prata, poderá ser emendada mediante a proposta de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara Municipal. Quanto ao mérito, observa-se que a emenda atende aos requisitos de oportunidade, conveniência e utilidade. Diante o exposto, o projeto de emenda está de acordo com a Constituição Federal, Regimento Interno da Câmara de Prata, Lei Orgânica do Município, razão pela qual a comissão opina pela tramitação do respectivo projeto. Câmara Municipal de Prata, 3 de dezembro de 2025, Comissão Especial, Presidente Gomes de Oliveira, Relator Maurício Teodoro, membro Uberley Alves Gonzaga. Parecer conjunto, comissões de legislação, justiça e redação, finanças, orçamento e defesa do consumidor. Projeto de lei complementar 22 de 2025, que institui o Código Tributário do município de Prata, de autoria do prefeito municipal. As comissões opinam pela tramitação do respectivo projeto de lei. Em relação à técnica legislativa, serão realizadas as correções necessárias conforme parecer técnico legislativo. No que diz respeito aos demais requisitos da técnica legislativa, o projeto de lei respeita a estruturação, articulação e redação das leis nos termos da Lei Complementar 95 de 98. Diante o exposto, as comissões opinam pela tramitação do respectivo projeto.
Parecer conjunto, comissões de legislação, justiça, redação, finanças, orçamento e defesa do consumidor. Projeto de lei 55 de 2025, que autoriza o município de Prata a abrir créditos adicionais suplementares do orçamento de 2025 e dá outras providências, de autoria do prefeito municipal. As comissões opinam pela tramitação do respectivo projeto de lei. Em relação à técnica legislativa, serão realizadas as correções necessárias conforme parecer técnico legislativo. No que diz respeito aos demais requisitos da técnica legislativa, o projeto de lei respeita estruturação, articulação e redação das leis nos termos da Lei Complementar 95 de 98. Diante o exposto, as comissões opinam pela tramitação do respectivo projeto de lei. Câmara Municipal, 2 de dezembro de 2025, Comissão de Legislação, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor. Parecer conjunto, Comissão de Legislação, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor. Projeto de Lei 56, que autoriza o município de Prata a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento de 2025. Da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências de autoria do prefeito municipal. As comissões opinam pela tramitação do respectivo projeto de lei. Em relação à técnica legislativa, serão realizadas as correções necessárias, conforme o parecer técnico legislativo. No que diz respeito aos demais requisitos da técnica legislativa, o projeto de lei respeita estruturação, articulação e redação das leis nos termos da Lei Complementar 95 de 98. Diante o exposto, as comissões opinam pela tramitação do respectivo projeto de lei. Câmara Municipal, 2 de dezembro de 2025, Comissão de Legislação, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor. Parecer conjunto, Comissões de Legislação, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor. Projeto de Lei 57 de 2025, que autoriza o município de Prata a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de créditos com outorga de garantia e dá outras providências de autoria do prefeito municipal. As comissões opinam pela tramitação do respectivo projeto de lei. Em relação à técnica legislativa, serão realizadas correções necessárias conforme parecer técnico legislativo. No que diz respeito aos demais requisitos da técnica, o projeto de lei respeita estruturação, articulação e redação das leis nos termos da Lei Complementar 95 de 98. Diante o exposto, as comissões opinam pela tramitação do respectivo projeto de lei. Câmara Municipal, 2 de dezembro de 2025, Comissões de Legislação, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor. Parecer conjunto, Comissões de Legislação, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor. Projeto de Lei 58 de 2025, que altera a Lei 2.931, de 13 de dezembro de 2023, para mencionar o subsídio dos secretários municipais relativos ao ano de 2023 e 2024, de autoria da mesa diretora. As comissões opinam pela tramitação do respectivo projeto de lei, de resolução. No que diz respeito aos demais requisitos na técnica legislativa, o projeto de resolução respeita a estruturação, articulação e redação das leis, no termo das leis complementares de 95 de 98. Diante o exposto, as comissões opinam pela tramitação do respectivo projeto de resolução. Câmara Municipal de Prata, 2 de dezembro de 2025, Comissão de Legislação, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor. Parecer conjunto, Comissão de Legislação, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor. Projeto de Lei 61 de 2025, que altera o limite para abertura de créditos suplementares no caput do artigo 38 da Lei 2.959 de 2024,
e dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, no caput do artigo 7º da Lei 2.889 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Prata para o exercício de 2025, na forma que especifica de autoria do prefeito municipal. As comissões opinam pela tramitação do respectivo projeto de lei. Em relação à técnica legislativa, serão realizadas correções necessárias, conforme o parecer técnico legislativo. No que diz respeito aos demais requisitos da técnica, o projeto respeita a estruturação, articulação e redação das leis nos termos da Lei Complementar 95 de 98. Diante do exposto, as comissões opinam pela tramitação do respectivo projeto de lei. Câmara Municipal de Prata, 2 de dezembro de 2025. Comissões de Legislação, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor. Ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de decreto legislativo número 17 de 2025, que concede título de cidadão honorário a Danilo Vieira Vitor, de autoria da vereadora Nirose Vieira Freitas. Em votação nominal, solicita a primeira secretária que faça a chamada dos vereadores, os quais responderão sim ou não. Vereadora Thaís Tambellini, como vota? Voto sim. Vereadora Cláudia Mota, como vota? Voto sim. Vereador Fábio Eustáquio, como vota? Voto sim. Vereador Maurício Teodoro, como vota? Voto sim. Vereador Cláudio Nunes, como vota? Voto sim. Vereador Gomes de Oliveira, como vota? Voto sim. Vereador Rubico da Oficina, como vota? Voto sim. Parabéns, presidente. Nirose. Presidente Nirose, como vota? Voto sim. Eu, vereadora Nara Bigail, voto sim. Parabéns pelo título. Projeto de decreto legislativo aprovado por unanimidade. Agradecer vocês, Danilo vem fazendo um trabalho, principalmente com as pessoas mais vulneráveis, muito lindo. Então merece muito esse título. Muito obrigada. Em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 18 de 2025, concede título de cidadão honorário a Denilson Silva, de autoria do vereador Rubelei Alves Gonzaga. Em votação nominal, solicita a primeira secretária que faça a chamada dos vereadores, os quais responderão sim ou não. Vereadora Thaís Tambellini, como vota? Voto sim. Vereadora Cláudia Mota, como vota? Voto sim. Vereador Fábio Eustáquio, como vota? Voto sim. Vereador Maurício Teodoro, como vota? Voto sim. Vereador Cláudio Nunes, como vota? Voto sim. Vereador Gomes de Oliveira, como vota? Voto sim. Vereador Rubico da Oficina, como vota? Voto sim. Agradecendo aí os nobres colegas vereadores aí. Presidente Nirose, como vota? Voto sim, te parabenizo por conceder esse título. Eu, Nara Bigail, voto sim. E mérito, né, vereador? Parabéns pelo título. Obrigado. Projeto de decreto legislativo aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira discussão, proposta de emenda à Lei Orgânica número 19 de 2025, que inclui dispositivo na Lei Orgânica do município de Prata, Minas Gerais, para assegurar o direito à licença maternidade e licença paternidade aos vereadores e vereadoras,
com convocação de suplente durante o período de afastamento, de autoria das vereadoras Anne Rose, Thaís Tambellini, Nara Abigail, Cláudia Mota. Em primeira votação nominal, solicito a primeira secretária que faça a chamada dos vereadores, os quais responderão sim ou não. Vereadora Thaís Tambellini, como vota? Com certeza, voto sim. Vereadora Cláudia Mota, como vota? Voto sim. Vereador Fábio Eustáquio, como vota? Voto sim. Vereador Maurício Teodoro, como vota? Voto sim. Vereador Cláudio Nunes, como vota? Voto sim. Vereador Romes de Oliveira, como vota? Voto sim, quebrando o protocolo rapidinho, parabenizar a mesa diretora pelo projeto, que garantindo os direitos, principalmente das mães, né? Que as mães são nosso bem maior. Estuda mais, trabalha mais, as mulheres, né? Parabenizar a mesa diretora pelo projeto, muito bom. Obrigada. Vereador Rubinho da Oficina, como vota? Voto sim e acompanhando aqui o meu vereador aqui, o Romus aqui. Parabéns pela mesa diretora aí, tá? São merecedoras as mulheres aí. Vereador e presidente Anne Rose, como vota? Com muito orgulho, voto sim. E aproveitar e agradecer vocês por abraçar esse projeto com a gente. Nós temos que pensar no nosso futuro, que essa casa tenha mais mulheres, mais vereadoras e que possamos assegurar essas futuras jovens vereadoras que entrarão aqui, também os vereadores, né? Voto sim. Eu, vereadora Nara Abigail, com muito orgulho, né? Realmente, a Anne Rose expôs muito bem que a gente se faz necessário, né? Esse direito à maternidade, que parece pequeno aos olhos de muitos, mas é uma grande conquista. E tem a licença paternidade também, viu? Então, estamos todos assegurados agora, legalmente. Voto sim. Proposta de emenda à lei orgânica aprovada por unanimidade dos presentes. Em primeira discussão, projeto de lei complementar número 22/2025, que institui o Código Tributário do Município do Prata, de autoria do prefeito municipal. Em primeira votação nominal, solicito a primeira secretária que faça a chamada dos vereadores, os quais responderão sim ou não. Vereadora Thaís Tambellini, como vota? Voto sim. Vereadora Cláudia Mota, como vota? Voto sim. Vereador Fábio Eustáquio, como vota? Voto sim. Vereador Maurício Teodoro, como vota? Voto sim. Vereador Cláudio Nunes, como vota? Voto sim. Vereador Romes de Oliveira, como vota? Voto sim. Vereador Rubinho da Oficina, como vota? Voto sim. Eu, Nara Abigail, voto sim. Projeto de lei aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira discussão, projeto de lei número 55 de 2025, que autoriza o município de Prata a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento de 2025 e dar outras providências, de autoria do prefeito municipal. Em primeira votação nominal, solicita a primeira secretária que faça a chamada dos vereadores, os quais responderão sim ou não. Vereadora Thaís Tambellini, como vota? Voto sim. Vereadora Cláudia Mota, como vota? Voto sim. Vereador Fábio Eustáquio, como vota? Voto sim. Vereador Maurício Teodoro, como vota? Voto sim. Vereador Cláudio Nunes, como vota? Voto sim. Vereador Romes de Oliveira, como vota? Voto sim. Vereador Rubinho da Oficina, como vota? Voto sim. Eu, Nara Abigail, voto sim. Projeto de lei aprovado por unanimidade dos presentes.
Em primeira discussão, projeto de lei número 56 de 2025, que autoriza o município de Prata a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento de 2025 da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências, de autoria do prefeito municipal. Em primeira votação nominal, solicito a primeira secretária que faça a chamada dos vereadores, os quais responderão sim ou não. Vereadora Thaís Tambelini, como vota? Voto sim. Vereadora Cláudia Mota, como vota? Voto sim. Vereador Fábio Eustáquio, como vota? Voto sim. Vereador Maurício Teodoro, como vota? Voto sim. Vereador Cláudio Nunes, como vota? Voto sim. Vereador Gomes de Oliveira, como vota? Voto sim. Vereador Rubico da Oficina, como vota? Voto sim. Presidente Aniruzi, como vota? Não vota. Vai votar nisso, né? Votaria sim. Leonário Abigail, voto sim. Projeto de lei aprovado em primeira discussão por unanimidade dos presentes. Em primeira discussão, projeto de lei número 57 de 2025, que autoriza o município de Prata a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. BDMG. Operações de crédito com outorga de garantia a outras providências de autoria do prefeito municipal. Em primeira votação nominal, solicito a primeira secretária que faça a chamada dos vereadores, os quais responderão sim ou não. Vereadora Thaís Tambelini, como vota? Voto sim. Vereadora Cláudia Mota, como vota? Voto sim. Vereador Fábio Eustáquio, como vota? Voto sim. Vereador Maurício Teodoro, como vota? Voto sim. Vereador Cláudio Nunes, como vota? Voto sim. Vereador Gomes de Oliveira, como vota? Voto sim. Vereador Rubico da Oficina, como vota? Voto sim. Presidente Animuzi, como vota? Voto sim. Eu, Nária Abigail, voto sim. Projeto de lei aprovado em primeira discussão por unanimidade dos presentes. Em primeira discussão, projeto de lei número 58 de 2025, que altera a lei número 2.391, de 13 de dezembro de 2023, para mencionar o subsídio dos secretários municipais relativos ao ano de 2023 e 2024, de autoria da mesa diretora. Em primeira votação nominal, solicito a primeira secretária que faça a chamada dos vereadores, os quais responderão sim ou não. Vereadora Thaís Tambelini, como vota? Voto sim. Vereadora Cláudia Mota, como vota? Voto sim. Vereador Fábio Eustáquio, como vota? Voto sim. Vereador Maurício Teodoro, como vota? Voto sim. Vereador Cláudio Nunes, como vota? Voto sim. Vereador Gomes de Oliveira, como vota? Voto sim. Vereador Rubico da Oficina, como vota? Voto sim. Eu, Nária Abigail, voto sim. Projeto de lei aprovado em primeira discussão por unanimidade dos presentes. Em primeira discussão, projeto de lei número 61 de 2025, que altera o limite para abertura de créditos suplementares previsto no caput do artigo 38 da Lei 2.959 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025. E no caput do artigo 7º da Lei número 2.889 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município do Prata, Minas Gerais, para o exercício de 2025, na forma que especifica a autoria do prefeito municipal.
Em primeira votação nominal, solicito a primeira secretária que faça a chamada dos vereadores, os quais responderão sim ou não. Vereadora Thaís Tamberini, como vota? Voto sim. Vereadora Cláudia Mota, como vota? Voto sim. Vereador Fábio Eustáquio, como vota? Voto sim. Vereador Maurício Teodoro, como vota? Voto sim. Vereador Cláudio Nunes, como vota? Voto sim. Vereador Gomes de Oliveira, como vota? Voto sim. Vereador Rubico da Oficina, como vota? Voto sim, quero deixar registrado aqui que essa extraordinária não é remunerada pelos novos colegas. Eu, Nara Abigail, voto sim. Projeto de lei aprovado em primeira discussão por unanimidade dos presentes. No grande expediente, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta reunião e convido a todos a participar da reunião extraordinária que acontecerá na sequência. A todos uma boa noite. É mais uma?